Recording is on. Pronto. Salve, salve. Então, hoje, dia 19 de março, né? Nós vamos dar continuidade. Tem alguém com o microfone ligado, né? Massa. Valeu. Então, a gente vai dar continuidade hoje, né? Ao módulo 2. Hoje, a segunda aula do nosso curso Hip Hop e a Cultura, Experiências de Auto-Organização do Povo Preto na Bahia. Hoje a gente convidou nosso parceiro, né? Danilo Cruz, que está aí à frente do Gampazan, também disputando essa narrativa, né? Fazendo essa disputa de narrativa aí através das mídias. E ele hoje vai trazer um pouco, né? A partir desse módulo, a cultura, a cultura hip hop na Bahia e o enfrentamento ao genocídio do povo negro na Bahia. Então, ele vai trazer alguns apontamentos a partir da sua pesquisa e também a partir da sua experiência, né? Aí também como um dos articuladores da cultura hip hop. E vai trocar essa ideia aí com a gente. Vou, né, chamar nosso outro membro da cooperativa Jama, Caia, também para trocar essa ideia aqui com a gente, sacou? E não esquecer que esse projeto ele foi elaborado pela cooperativa Jama, né? A gente também está fazendo a execução desse projeto, mas ele foi contemplado pelo Prêmio Riachão, projeto de pequeno porte, da Fundação Gregório de Matos, da Prefeitura de Salvador, né, que faz esse financiamento, por meio da Lei de Emergência Cultural de Blanc, destinada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo do Governo Federal. Então, vamos nessa, família. A gente hoje está aqui, né, ainda no curso, mas a partir de abril a gente também vai trazer a mentoria de elaborações e gestão de projetos. Então, é isso aí. Vamos nessa. Salve, Pedro. Qual foi? Não tem muito o que falar, não. Acho que tem que passar para Danilo mesmo. Para Danilo mesmo, né, trocar essa ideia. A gente começa logo a exposição. É isso e aí, vamos nessa. Filtrinho aí. Então, vamos nessa. Chegue mais, Danilo. A gente tá ligado que você preparou um material bacana aí pra galera. Então é isso. E vamos trocar essa ideia, viu, galera? Sabe, Danilo, a gente não tá conseguindo te ouvir, mano. Será que é aquela fita do Mike? Sai, entra de novo isso. Resolveu como? Não, ontem a gente fez a reunião, ele tava com o microfone e aí não tava batendo, né? A gente ainda não te ouve, mano. Tá mudo aqui. Sabe, Danilo, será que não é o microfone, mano? Ontem, quando a gente fez um teste e tal, talvez desligando o microfone. Ainda tá mudo, mano. Pode ser o caso de sair e entrar de novo. Você pode tentar também sair e entrar de novo na sala. Ao lado da barra de endereço. Ixi, ele já saiu. Vamos nessa. Daqui a pouco ele entra. Vou trocar essa ideia também. Depois a gente vai ter que cortar esse iníciozinho na gravação. E aí, vamos ver agora se vai pegar. Até agora nada. A Naide ainda não ligou. Acho que agora tá geral ouvindo. Fala alguma coisa aí.
Aí. Belíssimo. Fala alguma coisa aí, mano. Porque agora seu fone já tá ligado. Nossa, chegou. Estão conseguindo me ouvir? Agora sim. Agora sim. Massa. Tá um pouco baixo, mas tá dando pra Áudio ouvir. baixo. Aff, Maria, velho. Então, gente, boa noite a todos. E agora eu vou ficar sem saber se eu tô falando e vocês estão me ouvindo. Tô ouvindo A Não, gente tá te estamos tá ouvindo, pô. mediano. abafado. O som tá um pouco abafado, assim, um pouco baixo, mas dá pra ouvir. Peraí, então. Boa noite. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Agora estamos, sim. velho. Então pronto, eu vou ficar de microfone posicionado aqui próximo à boca. Então, gente, boa noite a todos. Agradecer primeiramente ao convite da Cooperativa Jama, nas pessoas do Pedro e da Poena. É uma responsa muito grande. Enfim, um público extremamente qualificado, uma galera que tem, né, inserção grande, pesquisas, práticas, militância, desafiador realmente. E como foi proposto, né, módulo, que eu falasse um pouco sobre o movimento hip hop e o enfrentamento do genocídio do povo negro na Bahia, né? E aí, uma coisa que me ocorreu é a questão do próprio termo genocídio. Para muitas pessoas já é algo que está dado, assim. A gente tem as notícias do dia a dia, a gente conhece a história, mas me pega muito a formação dessa palavra, porque, como diversas outras problemáticas, essa palavra ela só vem à baila do pensamento, da questão do direito internacional, como lei e como entendimento criminal após a Segunda Guerra Mundial. Então, eu queria propor a vocês um breve retorno, né, ao século XX, através da produção de 3 autores, para que a gente dê uma investigada de que modo o termo genocídio passa a ser aplicado mundialmente, né? Eu preparei uns slides aqui, tá abrindo aqui ainda o aplicativo que estava no módulo, deixa só eu compartilhar com vocês aqui. E, por favor, dona Apoene e doutor Pedro, vão me dando feedback aí. Se vai aparecer para... Não, errado. Só um instantinho. Gente, só um instante que eu tô tomando uma pequena surra aqui da plataforma. Acho que ele tá usando outra. Mano, se for o caso também, a gente pode expor daqui, porque o material não tá lá no Drive. Tá de boa. Vai. Acho que é melhor se a gente... Fazer o quê, Pedro? A gente transmitir daqui. A gente compartilha a tela daqui, tá ligado? Aí a gente só vai ter que falar, na hora que você for passar o slide, passa e avisa, a gente passa daqui, entendeu? Pronto, mano. Então pode abrir aí, por favor, velho. O slide na primeira... Massa, peraí. Na segunda, na verdade, né? Vamos nessa. Pode apresentar pra nós. E aí, família, apareceu aí pra vocês? Dá um retorno pra gente.
Ainda não. Apareceu e saiu Ainda não. agora. Deixa aqui. E aí, rolou? Pode passar para a próxima. Rolou, Pedro. Massa, então. Vai partir daqui, né? Isso. Pra mim aqui não tá aparecendo ainda não. Então, galera, o termo ele é criado em 1943 por esse jurista, né, judeu polonês Raphael Lemkin, que é a figura responsável por, a partir dessa determinação, gerar uma definição que até então a palavra nem dicionarizada era, né? Ó, a Sheila tá dizendo que não tá vendo, hein? Só um instante, vamos. O slide tá na janela da cooperativa. Tem que ser na janela, mas dá pra ver. Se vocês clicarem na janelinha da cooperativa. Agora. Ainda não vejo. Agora apareceu? Apareceu, mano. Tá Sim. aparecendo agora. Saiu agora. Para mim saiu. Pô, né? Apareceu pra galera? Ó, velho, eu fui tirar e botar de novo. Aí, velho, agora tá aparecendo. Apareceu. Massa, pronto, vamos nessa. Se não estiver vendo, só botar no chat. Pronto, agora é só. E aí, Danilo? Será que o Danilo caiu, velho? Danilo tá mudo. Aí. Pô, esse início de aula Pera tá aí. emperrado, viu? Não, mas vai rolar, peraí. Embora. Danilo, a gente não te escuta. Se você estiver falando, a gente não tá escutando nada que você tá Não falando. falei ainda não. Então pode se Ah, tá. jogar, Aí, pô. apareceu joga. agora. Vamos nessa. Tá todo mundo vendo agora? Estamos, Tá Danilo. bom. Vá, meu filho. Sim. Então, velho, o Raphael Lemkin é a figura responsável por definir, né, em 43, o sentido jurídico e a forma de percepção do que seja genocídio. O que, obviamente, para todos que estão presentes aqui, é, no mínimo, curioso, né? No mínimo, irônico, porque só após o Holocausto Judeu na Segunda Guerra Mundial, por conta dos nazistas, se define, né, se dicionariza, se conceitua o que seja genocídio. E aí as definições elas são interessantes, porque a primeira definição de genocídio é extermínio deliberado, parcial ou total de uma comunidade, grupo étnico, racial ou religioso. O segundo sentido é a destruição de populações ou povos. Você pode passar, por favor, Pedro? E aí, através desse trabalho do Raphael Lemkin, as instituições, né, as instituições de ordem global, adotam, e obviamente diversos países adotam, inclusive o Brasil, a tipificação do que seja genocídio em seus códigos, seus respectivos códigos penais. Então, no Brasil, tanto no direito internacional quanto no Brasil, é esse artigo 1º que determina o que seja genocídio. Quem, com a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso, como tal. A. Matar membros do grupo. B. Causar lesões graves à integridade física ou mental de membros do grupo. Letra C. Submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial. Adotar medidas, sumiu aqui agora, mas voltou. Adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo, efetuar transferências de crianças de um grupo para o outro. Por que é que eu estou trazendo essas determinações, essas tipificações, essa conceituação? Porque, não sei para vocês, mas para mim, genocídio sempre foi algo muito, muito dado. Uma coisa que, enfim,
a gente, ao assistir filmes, ao estudar um pouco a história, mesmo a história das colonizações, a gente entende já, desde lá, né, a noção de genocídio. No entanto, ao que parece, o pensamento instituído na Europa só vai começar a tratar do genocídio a partir dos anos 40, a partir de 43, mais especificamente, né, com a denúncia do genocídio do Holocausto Judeu por parte dos nazistas, e daí por diante, meio que retrospectivamente, vai se considerar, por exemplo, o extermínio armênio na primeira década do século XX. Vai, depois disso, abordar em outros cantos, né, do globo, determinadas outras ocorrências de genocídio, como na Bósnia, como em Ruanda, e sucessivamente. Porém, nós sabemos que, historicamente, todo o processo colonial ele se funda através de genocídios. Não foram uma, nem duas, nem dezenas de grupos indígenas, ameríndios, aqui na América Latina, na América Central, que foram completamente exterminados, né? Ou que não exime, né? No caso de genocídio, ou que restaram muito poucos membros. Você pode passar, Pedro, o slide? E aí, nesse sentido, galera, é fundamental o texto do Aimé Césaire, né? O Aimé Césaire, que é um poeta martinicano e um pensador, um filósofo, um historiador, que escreveu nos anos 50, escreveu e lançou, né, nos anos 50, um livro chamado Discurso sobre o Colonialismo. E nesse livro, ao longo de todo o ensaio, o Aimé Césaire vai trazer para a gente diversos elementos, diversas narrativas, diversos acontecimentos históricos que mostram como, desde o começo da colonização, o nazismo, por assim dizer, que seria, no caso, a escala mais ampla do colonialismo, o resultado mais bizarro do colonialismo europeu, que tem como epicentro a própria Europa. O que Aimé Césaire vai mostrar para a gente é que o colonialismo ele já tinha despertado os métodos nazistas, já tinha utilizado os métodos nazistas séculos antes do próprio nazismo ocorrer. O que foi a forma como os espanhóis, a forma como os portugueses, a forma como os franceses se utilizaram da violência para colonizar, já demonstrava, já colocava em prática o que viria a ser desenvolvido pelos nazistas. Cito o Aimé Césaire: ninguém coloniza inocentemente, ninguém coloniza impunemente. Uma nação colonizadora, uma civilização que justifica a colonização, portanto, a força, já é uma civilização doente, uma civilização moralmente atingida que, irresistivelmente, de consequência em consequência, de negação em negação, chama seu Hitler, quero dizer, seu castigo. A Aimé Césaire tem um texto extremamente virulento, né, no sentido de não trabalhar com meias palavras. Ele está o tempo inteiro mostrando como diversas elaborações europeias acerca do que seja a colonização, na verdade, são meras justificativas intelectuais do que seja essas violências que ele chama a atenção o tempo inteiro. Ele passa grande parte do seu ensaio trazendo exemplos e falas de pessoas que cometeram crimes absurdos durante a colonização, as colonizações, e que narraram isso com tranquilidade, e a Europa, até então, né, o discurso sobre o colonialismo, ele ocorre ali 4, 5 anos após o fim da Segunda Guerra, e até a Segunda Guerra e até o advento do Holocausto, essas narrativas, esses acontecimentos históricos não estavam
colocados no campo do genocídio, não estavam colocados no campo de práticas nazistas, né? E aí a gente tem, por exemplo, diversas evidências históricas que ficam, que clareiam, né? Que clareiam muito mais a pré-existência de um nazismo antes de Hitler, como, por exemplo, a própria Alemanha, ela cria campos de concentração na Namíbia, na década de 30, na década de 20, na década de 30, ela cria campos de concentração na Namíbia, campos de morte, que por décadas, né, por muito tempo, ficou como uma coisa desconhecida da maior parte das pessoas. O próprio Leopoldo, a forma como Leopoldo da Bélgica coloniza o Congo, acho que isso é de domínio da maior parte dos participantes aqui, mas os castigos físicos, as amputações, todas as misérias, todas as crueldades, as mais bárbaras, praticadas por Leopoldo, Leopoldo da Bélgica no Congo, por muito tempo ficou como algo que passava despercebido, né, do pensamento e da crítica na Europa. E aí Aimé Césaire, como um pensador ali envolvido nos partidos de esquerda, primeiramente na França, e depois como representante da Martinica, né, como prefeito, enfim, elaborou diversos trabalhos para contestar, né, e para mostrar o quanto o discurso hitlerista ele já estava presente desde sempre na colonização, nos processos de colonização. E aí você passa, Pedro, por favor. Ora, esse importantíssimo ensaio do Aimé Césaire, ele vai ter eco no trabalho do Abdias do Nascimento, né? Obviamente, Abdias lança, no final ali da ditadura militar, 77, 78, mais ou menos ali em 1977, 1978, ele vai lançar o livro clássico, né, O Genocídio do Negro no Brasil. Por quê? Porque no nosso país, ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo, durante todo o século XX, praticamente, grande parte do século XX, foi vendida a ideia de que nós vivíamos, né, dentro de uma democracia racial, enfim, aqui não havia apartheid, como na África do Sul, aqui não havia linchamentos ou execuções, como no sul dos Estados Unidos. E o que Abdias do Nascimento vai constatar no genocídio do negro no Brasil é exatamente o contrário, né? Abdias vai mostrar que o racismo no Brasil ele é um tanto quanto mais perverso do que em outros locais, porque é imiscuído, né, na sociedade de modo a não se fazer perceber. Hoje, a gente tem uma discussão muito mais avançada com relação a essas estruturas, mas não era o caso ali nos anos 70. Uma discussão que estava, de certo modo, restrita ao movimento negro, restrito aos círculos negros de pensamento e de militância. Não era algo público, né? Algo público era a antropologia de Gilberto Freire, enfim, essas outras formulações que meio que não, né? Coadunavam com essa ideia de democracia racial. E aí eu cito o Abdias do Nascimento. Em geral, quando se fala em genocídio, só se pensa que os judeus sofreram essa agressão. E aí a importância da gente voltar, né, para a noção de genocídio, como ela foi criada, e fica parecendo que o Holocausto é uma novidade, né? Continuando, esquecem que foi cometido contra os índios e principalmente contra os africanos, enquanto o número de judeus sacrificados foi calculado em 5 ou 6 milhões, o de africanos chegou a 200 milhões. Nunca houve na humanidade uma chacina dessa natureza. Ora, se a gente pegar qualquer que seja a formulação acerca de direitos humanos feita na Europa, né, antes do Holocausto, a gente vai ver que determinados preceitos, né, eles já estavam dados, mas eles estavam dados apenas para quem era europeu, né? O respeito à vida, o respeito à dignidade humana, que são, digamos, base
da Revolução Francesa, ela funcionava muito bem enquanto Revolução Francesa. Quando houve no Haiti, já não é bem assim, né? Ou seja, é interessante, pelo menos me parece interessante a gente fazer esse pêndulo histórico, esse pêndulo historiográfico, para entender, né, até a importância da emergência do hip hop no Brasil, porque grande parte dessa discussão ela vai ser popularizada através do hip hop. Essa questão dos números que representam o genocídio, das denúncias, né, dos sofrimentos de pessoas da periferia, isso vai ter uma popularização muito grande com o advento do hip hop no Brasil. E aí eu peço a você, Pedro, que passe mais um, por favor. Pois então, só para demarcar, né? Abdias fala pela primeira vez, né, sobre a questão do genocídio do negro brasileiro no segundo Festival de Artes e Culturas Negras em Lagos, na Nigéria. E enfim, como eu tinha falado, né, o livro desmascara a ideia de democracia racial, mostrando como em nosso país existem os mesmos sistemas de opressão e massacre presentes nos regimes do apartheid e em outros regimes de violência nas Américas, enfim. Aqui no Brasil ele chama a atenção, por exemplo, de que há um apartheid muito, muito simples de se notar com relação à demarcação residencial, né? A empurrar as pessoas para guetos. Só não tem uma demarcação física, só não tem um muro impedindo a passagem de um lado para o outro, mas simbolicamente, socialmente, isso está muito dado. E aí, galera, eu queria pedir a Pedro, meu DJ, hoje aqui, que, se fosse possível, a gente pudesse ouvir a primeira faixa da playlist que eu selecionei para que a gente possa entrar, né, na questão do hip hop chegando aqui na Bahia. Tem como, Pedro, você colocar Genocídio do Elemento X aí, por favor? Tem sim, peraí. Vou colocar. Estão ouvindo, família? Não. Ainda não entrou. Ainda não começou, não. Tá aparecendo o player, mas não tá, a gente não tá ouvindo. Certo, peraí rapidinho, deixa eu só corrigir aqui. Agora. Na minha terra fui eu. Tinha as minhas riquezas. Fui sequestrado. Paguei o resgate com o meu sangue. Índios tupinambás, aimorés, tupiniquins, tabajás, goitacás, tamoios, carijós, primeiros donos da terra, escravizados e exterminados aos milhares, por quem hoje se julga herói. O álcool e o fumo que hoje matam meu povo serviram como moedas nos séculos 17 e 18. Valor, reescritos Você quer colocar aí? foram trocados por uma mísera. Peraí, pessoal, a gente vai trocar aqui rapidinho, porque tá muito baixo. Eu tô achando. Fui sequestrado. Paguei o resgate com o meu sangue e até hoje não me libertaram. Meu cativeiro, a escravidão. Índios tupinambás, aimorés, tupiniquins, tabajás, goitacás, tamoios, carijós, primeiros donos da terra,
escravizados, exterminados aos milhares, porque hoje se julga anônimo. O álcool e o fumo que hoje mata meu povo serviram como moedas nos séculos 17, 18 e 19. Irmãos de valor, reis, príncipes, guerreiros, foram trocados por uma mísera quantidade de cachaça. No passado, feri meus membros nos porões dos navios negreiros. Hoje me machuco no ônibus lotado para chegar no novo canavial. 1888, me jogaram na miséria. Essa é a história da minha vida, da sua vida, negro. É deprimente e duro de admitir, mais de 100 anos se passaram, nada mudou por aqui. Continuo no buraco em que me jogaram, sinto falta do espaço que me foi negado. Nasci e cresci, amadureci, me tornei um otário sem futuro, quem pensa em desistir. Tentaram lavar minha mente, não me disseram quem sou. Na escola aprendi que Duque de Caxias foi bom. E o pessimismo influencia a minha ideologia. Não sei muito da vida como um todo, a não ser a minha, que decai em todos os sentidos. Não falo porque não me dão ouvidos. Quando penso em expor os meus sentimentos, volto pra casa com hematomas e vários experimentos. Agradeço a Deus por estar vivo. O negócio é seguir em frente, pensa positivo, pois da próxima vez não vou vacilar. Me prometeram uma dor na cabeça. Se eles me pegam, minha situação complica. A voz do povo já não grita, só suplica. O nosso grito já não ecoa nesse instante. Concluo que nessa droga está tudo como antes. Paro, penso, logo existo. Só quero o que me devem e o resto eu conquisto. Disso eu tenho certeza, pois me reconheço. Corre minhas veias, sangue de rei, sei o que mereço. Vida breve, mídia insana, que vapuleja os meus bens, que vira sem pena em mim. Me questiono até quando essa mutilação continuará assim. Me arrancaram do colo da minha mãe africana, não me indenizaram. O canavial não vou estar mais avançado. Nunca valorizaram minha mão de obra. Carteira de trabalho sem assinatura do corpo tem de sobra. Vedar nos olhos do procura quem não possa enxergar. Coisa massa desinformada é mais fácil manobrar. Olho em minha porta, tenho a história em minhas mãos. Problema, só me resta encontrar a solução. Infelizmente rima com não. Eles estão caminhando na aldeia, eu vou ao chão. Caça predatórios estão correndo atrás de mim. Se demole e eu calho jazigo, serão meu fim. Não tenho um aliado, só a minha fé em Deus. Trilho meu caminho sem seguir os passos seus. Só quero a grande chance que me foi negada. Sou igual a você, quero meus vacinar de nada. Se a TV é minha grande inimiga, generalizam minha inimiga é a mídia. Não me exibe achando que vou ofuscar. Ironizam, vê lá, o filme vai queimar. Eu queimo, se eu não queimo, me queima. Passam com eles primeiro ou eles se incendeiam. Fogo com fogo, água com água. Entrega a Deus e tudo se acalma. Como? Se me conforma, mais cabeça e tapo só com a peneira. Eles me pegam de vacina e me aplicam a rasteira. Rasteira certeira, quem sem dó me levar à lona. Estou sem fôlego, me afogando, querendo chegar à tona. Acordar e pensar no meu futuro. Ver o meu sucessor crescendo em um quarto turvo. Sem esperanças e nenhuma perspectiva. Tendo só pobre pequenamente, mas que iludida. Se perguntando o tempo todo por quê. Meu povo sobra séculos e eu nada posso fazer. É quando para injuriado e olha a sua volta. Vê que o sistema é sujo, me fechou várias portas. Como se portasse uma doença contagiosa, incurável, que elimine em poucas horas. Me repele e não me dão nenhuma chance. Extermínio, esse é o grande lance. Se não trabalho, faço fome. Se não comer, eu não vivo. Não vivo. Se não roubar, eu não como. Não como. Então convivo com isso. Agora sou um procurado, por eles programaram, esperando afora, com dias contados, quando o relógio alarmar, irei agonizar, pensar em tudo que fiz e me perguntar quantos irmãos não morreram assim, sem ter como parar, nessa estrada sem fim. Séculos se passaram, eu me pergunto então, será que ainda existe solução? Solução, infelizmente rima com não, eles
escândalo e não fronteia, eu vou ao chão. Caça predatórias estão correndo atrás de mim. Se der mole eu caio, já sigo, serão meu fim. Não tenho um aliado, só a minha fé em Deus. Trilho meu caminho, sem seguir os passos seus. Só quero a grande chance, quem me for negar, tá? Sou igual a você, quero meus passos, mais nada. Se no Brasil a mídia exclui as Margaretes, de Daniela, Zela e Dona Tiete, minhas irmãs, rainhas, negras mulheres, porque cê Débora, se o destaque é Carla Pérez. Talvez me façam responder alguns processos, vou colocar em jogo o nome de quem faz sucesso. Por o nome de 4 pessoas em jogo, porque não processar quem joga com a vida do povo. Sou mais uma pobre vítima dessa engrenagem que me predestina pra entrar na bandidagem. Pra me sair faço várias proezas, plantar a desinformação e colher a minha pobreza. Exterminam nossos índios, negros da terra, jogaram tribo contra tribo, armaram uma guerra. Resultado final, números lastimáveis. Brasil, país erguido sobre milhões de cadáveres. Se isso só prova que nesse injusto país o negro nasce predestinado a ser infeliz. Não vejo semelhantes na TV, a não ser interpretando o não ser. Não ser bom, inteligente ou honesto. Ligado nisso, chego à conclusão de que não presto. Para fazer concurso, só entrar na faculdade. Criam barreiras, faculdade se torna dificuldade. Um racismo mal disfarçado que só não vê quem não quer. Que não se vê cortafados. Rei do axé, vítima da desinformação. Se não lhe dão referências, lhe nego educação. Vão te fuzilar pelas costas se você não acordar. Sua morte será festejada e o sistema rirá. Pois é histórica e assassinar essa balança que nos maltrata, que nos rouba toda a esperança. E a morte ao desprezo, o racismo me pulou. Conclusão, a história me eliminou. É isso aí. Então, velho, vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo, Pedro? Tô sim, velho. Tá um pouquinho baixinho. Então, eu escolhi, né? Eu escolhi essa faixa do Elemento X, que dos anos 2000 até ali por volta de 2002, 2003 e tal, era considerado um dos grandes grupos do rap daqui de Salvador. Os caras tiveram convite, inclusive, da Zimbábue, né? Que era a gravadora na época dos Racionais e tal, para gravar. Enfim, declinaram do convite de participar de uma coletânea, que seria nacional. São eles os responsáveis por abrir, né, o show do Racionais em 98, e infelizmente essa faixa ela não está, assim como o disco de 2000, ela não está presente no YouTube, né? Não é algo de conhecimento público. E aí, por incrível que pareça, eu selecionei ela exatamente por conta do conteúdo e, obviamente, do nome, né? Após essa breve introdução sobre o conceito de genocídio e como ele foi escamoteado, né? Foi falsificado, né? Só aparecendo aí no século XX para falar de um determinado regime específico. É interessantíssimo a gente ver que das primeiras produções feitas no rap daqui de Salvador, no movimento hip hop daqui de Salvador, a gente já tem uma letra que mostra a presença, né, ainda atual de diversas formas de genocídio. E aí vamos passar um pouquinho para começar a entender como é que o hip hop chega em Salvador, como é que o hip hop chega aqui na Bahia. Tem uma discussão muito grande sobre o fato de o hip hop ter começado em São Paulo, etc, etc. Mas a gente sabe que, da mesma sorte, que enquanto aqui em Salvador, na capital, as pessoas estavam tomando contato com a cultura, em outros locais do interior, o mesmo estava acontecendo, e, obviamente, em São Paulo também estava acontecendo. Então, nos anos 80, já há diversas expressões da cultura hip-hop ocorrendo na cidade de Salvador. A gente tem, em Paripe, né, um baile que ficou famoso, que ele começa a ocorrer no final dos anos 70, ali por 78,
e vai até meados dos anos 80, que é o famoso baile Black Bahia, que era um baile black, né? Tal qual, para criar um análogo, tal qual os bailes blacks que aconteciam em São Paulo, que o Racionais se apresentava e tal. Só que aqui, inicialmente, esse baile Black Bahia, ele reunia dançarinos. Então, você tinha uma galera que estava consumindo aquele funk, né? O funk que era feito no Rio, o Miami Bass, né? Que vinha da gringa e tal, mas também o funk do Rio, e a galera já tinha equipes de dança. E aí, muitos dos depoimentos que são recolhidos desses pioneiros, dessas pessoas que começam a tomar contato ainda nos anos 80 com a cultura hip hop, 90% aponta para esses 3 filmes que passavam, né, na televisão. Foram filmes, a gente nota aí 3 filmes, todos produzidos nos anos 80, no ano de 84. Então tem Beat Street, né, A Loucura do Ritmo, Breaking Dance, Ritmo na Rua, também de 84, e o Break Dance 2. Por incrível que pareça, acho que hoje nem isso ocorre mais, mas o Breaking Dance ele foi lançado o primeiro em abril e o segundo foi lançado em dezembro, porque Hollywood, obviamente, estava fascinada, né, com o sucesso da cultura hip hop lá, e, obviamente, com a máquina, né, na mão, querendo exportar essa moda, esse ritmo, essa cultura para outros países. Um outro dado, né, que aparece ali já começo dos anos 90, para muitos que começam, né, a rimar, começam a discotecar e tal, são as aparições de Gabriel Pensador na televisão. Então, assim, você tem uma confluência de pessoas que estão tomando contato com a cultura, isoladas ali em determinadas localidades, uma galera lá embaixo no subúrbio ferroviário, no baile Black Bahia, com equipes de dança, uma galera já discotecando, né? Tinha uma festa também muito famosa, que era a Quinta Dance, no Pelourinho, aonde diversos DJs que estavam ali envolvidos, né, na discotecagem, eles passam aos poucos a integrar a cultura hip hop local. A exemplo do DJ Pelé, exemplo do DJ MJ. E aí você passa, por favor, Pedro. E aí, durante todos os anos 80, começo dos anos 90, o que nós temos é essas pessoas que vão tomando contato com a cultura, que vão entrando para o picho, ou melhor, que já estavam no picho, mas aí muito mais voltados para a cultura hardcore, para a cultura do punk rock, e que depois entendem, começam a perceber que o grafite também é uma expressão do hip hop. E aí vão partir para fazer parte, né? Para se associar a MCs, ao caso de Cisma, por exemplo, que era amigo do Da Ganja, lá em Águas Claras, há 1000 anos, e faz parte do primeiro grupo do Da Ganja, já era grafiteiro. Enfim, os contatos vão sendo feitos. Até que em 96, durante uma dessas apresentações de DJs que ocorria no shopping Baixa do Sapateiro, há um encontro entre Lázaro Herê, Jorge Hilton, que é o autor do livro Bahia com H de hip hop, e Sereno, que depois foi do Loquaz, né? E foi parte do... Melhor, tinha um grupo chamado Ideologia Alicerce também. Em 96, eles se encontram ali no shopping da Baixa dos Sapateiros, conversam sobre a importância, né, de formar uma associação, de se encontrarem para trocar informações e tal. E ali nasce o embrião da Posse Ori, que é considerada a primeira posse, né, de hip hop do nosso estado. Depois vão aparecer outras posses pelo interior,
a posse Maasai, de Alagoinhas, algumas outras posses. Passa aí, Pedro. Isso, é essa daí. É isso daí, pai. Sumiu. Voltou. E aí, gente, a posse Ori, ela é fundamental. É impossível falar de movimento hip-hop organizado na Bahia sem se referir a posse Ori, por conta da imensa importância que esse coletivo teve para o início do hip-hop em Salvador. A gente está falando de 96, mas eu queria deixar registrado que já em 94 tem o lançamento do primeiro disco de rap, né? Feito aqui na Bahia, feito por baianos, que é o MDMCs, Marivaldo e Davi Vieira, que são 2 MCs que foram convidados por um produtor, gravaram um disco. Eles já estavam em Nova York, trabalhando com dança, trabalhando com outras expressões artísticas, e um produtor sabe que eles faziam rimas e tal, e convida eles gravam um disco, gravam um clipe por uma grande gravadora, a Polydor, se eu não me engano, gravam um clipe lá em Nova York, o clipe chega a ser vinculado na MTV, é o primeiro vinil também a ser lançado de um grupo de rap daqui da Bahia, em 94. Mas, enfim, voltando, só para não perder esse registro do MDMC, mas voltando, a posse Ori, ela funciona de 96 até 2004. E esse período é um período de boom, assim, de produções do rap baiano, de organização de muitos coletivos de grafite, muitos coletivos, muitas crews de breaking, né? E aí, a posse Ori é esse coletivo que vai promover diversos eventos culturais na cidade, vai promover reuniões, né, que serviu muito para aproximar as pessoas, porque toda a caminhada da posse Ori se deu no centro da cidade. Então, no passeio público, aconteciam reuniões semanais aos domingos, gente da cidade inteira confluía para lá, para ouvir rap, para colocar suas rimas publicamente, DJs tocavam, galera do break colava, um momento de efervescência muito grande. Só que, ao mesmo tempo, a posse Ori, ela tinha um entendimento da necessidade de politização, né? A importância da militância, a cultura e a militância andando, de certo modo, de mãos dadas. Então, existia também, durante a semana, reuniões programáticas, formais mesmo, na sede da Unegro. Fica registrado que a posse Ori, pelo menos até onde eu consigo entender, ela não tinha uma relação direta, que não apenas o de utilizar a sala da Unegro. Mas no livro do Jorginho, o Bahia com H do hip hop, ele deixa muito claro que a posse Ori não era parte de nenhum partido político, apenas utilizava a sala que tinha sido disponibilizada, né? E aí, nessa sala, houveram muitas reuniões, participação de figuras muito importantes do rap nacional, Gog, enfim, outros nomes que participaram ali das reuniões, e ali se tomava as decisões do que a posse iria promover. Então, por exemplo, na Gamboa, muito antes quando a Gamboa estava ameaçada, na verdade, pelo poder público, de desalojar as pessoas, etc., etc., houve um festival de hip-hop lá. A posse Ori participou de movimentações junto à comunidade da Gamboa, levando o hip-hop lá, mas também fortalecendo as campanhas, né, a mobilização da comunidade contra os desmandos que queriam ser praticados pelo governo da época, né? Tá falando aí final dos anos 90, 98, mais especificamente. Outra ação muito importante da posse Ori foi a busca de diálogo com o interior. E aí a gente tem, em 2003, o primeiro encontro estadual de hip-hop.
Passa, por favor, Pedro, o slide. A gente tem em 2003 o primeiro encontro nacional de hip hop, que reúne, né, em Alagoinhas, uma série de outros municípios. Não, Pedro. Não. Volta aí, Pedro, por favor. Esse aí é depois. Reúne uma série de municípios onde vão se debater as questões com relação à indústria, com relação à cultura, oficinas, oficina de DJ, oficina de grafite, oficina de break, levando, né, e dialogando com a cultura produzida no interior, com a cultura hip hop que era produzida no interior naquela época. E a Posse-Ori, ela vai, dentro do seu grupo, né, produzir muitos fanzines também, que era, na época, uma forma de distribuir, né, o conhecimento, de levar à frente as informações que a galera não tinha, porque, enfim, né, é uma época sem internet, então esse tipo de conteúdo ele era produzido e distribuído através de fanzine, eventos, enfim. Tinham grupos, né, que obviamente estavam ali também associados à Posse. Então, a Posse-Ori, ela conseguia administrar tanto ativistas, né, pessoas que não tinham uma produção artística dentro da cultura hip hop, quanto grupos. Ideologia Alicerce, Herege Tolu, Quilombo Vivo, Simples Reportagem, que era o grupo do Jorge Hilton, enfim, os que eu tô agora lembrando aqui, né? E aí, velho, tem um movimento que ocorre... sim, desculpa. A Posse-Ori, ela vai funcionar até 2004. Em 2004, ela desfaz, surgem algumas outras iniciativas, como CMA Hip Hop, surge a Rede AE Hip Hop, que vão promover também, vão dar continuidade, né, à promoção do hip hop, da cultura hip hop em Salvador. Mas, já na época em que a Posse-Ori acontecia, e posteriormente, há uma descentralização. Por que uma descentralização? A Posse-Ori estava concentrada no centro da cidade, né? Pelourinho, passeio público, e, obviamente, Salvador, uma metrópole, é um tanto quanto difícil para pessoas, por exemplo, de Lauro de Freitas estarem presentes em todas as atividades no centro. Vamos lembrar novamente que a gente está falando dos anos 90, então até o transporte era um obstáculo, né? E aí você tem o surgimento de diversas posses nos bairros. Uma das posses famosas, que ocorre inclusive em Lauro de Freitas, em Tinga mais especificamente, é a PCE, né? Que é a posse que foi fundada ali e tocada pela galera do Fúria Consciente. Uma outra posse que ocorre aí, para dar um certo sentido de continuidade, é a posse STN, né? A família STN. A família STN surge no bairro da Narandiba Tancredo Neves, era um núcleo de hip hop chamado Somos Todos Negros, né? E a galera se organiza com alguns dissidentes, né? Algumas pessoas que já não faziam parte da Posse-Ori, e vários grupos, vários ativistas da região que se reúnem e se fundam inicialmente como uma banca para potencializar o trabalho do rap. Então, alguns grupos se organizam inicialmente como família STN, mas depois eles entendem a necessidade de ir além apenas dos shows musicais, apenas da produção fonográfica, e aí a família STN toma corpo como uma posse de fato. Deixam de ser uma banca, né, de rap que reuniam alguns grupos e passa a ser uma posse. Uma posse que teve grupos de Minas Gerais como participantes da família, teve grupos de Goiás
se eu não me engano, como parte da família, ou seja, expandiu para além de Tancredo Neves e para além de Narandiba, e se tornou uma organização social, sociocultural mesmo, e, obviamente, militante da cultura hip-hop, não apenas produzindo cultura, não apenas produzindo o rap, produzindo o grafite, mas indo além e levando iniciativas educacionais, intervenções socioculturais dentro das suas comunidades. Passa aí, Pedro. Dentro desse contexto todo, até hoje, a família STN ela nunca acabou. Nunca houve assim um fim definitivo. Mas ali, entre 2007 e 2008, a família STN dos primeiros coletivos posse daqui de Salvador que chegou a ter um blog informativo. O blog era tocado pelo Léo Moraes e pelo Paulo Brasil, e o nome do blog ainda tem as matérias, ainda pode ser consultado pela internet. O nome do blog era Olha Onde a Favela Chegou, o que é uma iniciativa assim bem sui generis, porque até pouco tempo não era fácil ter um computador, até hoje não é fácil, né, ter um computador em casa, quem dirá na primeira década dos anos 2000, e gerando conteúdo, gerando comunicação online. Então, a família STN foi essa figura que não só divulgava os seus trabalhos, mas divulgava também diversos outros artistas, outras correrias, outros eventos que não apenas os eventos da sua própria posse. E fizeram parte da família STN grupos importantes que hoje em dia estão meio que relegados, né? Exatamente, Daniel. Hoje fizeram parte da família STN grupos que hoje já não são assim muito lembrados, que é o Fase Ideológica, a Banca Conexão Favela, Tropa Sagaz, que era o grupo da Irã, junto com Sil Kayala, Bruno Souza era um dos ativistas, e MC também, Léo Moraes e Paulo Brasil, que eram as figuras responsáveis por essa comunicação do blog, MC Net, MC Binho, DJ Tubara, o grupo RG da Quebrada, Relatos do Beru, A Febre, que para quem não sabe, A Febre era um grupo de rap da Boca do Rio, mas fazia parte também da família STN, entre vários outros. E aí a gente acaba os slides, né, Pedro? A gente acaba os slides, quando o Pedro retirar aí, eu apareço. E aí, assim, é um período, né? Eu tentei fazer esse recorte, indo aí dos anos 90, dos anos 80 até os anos 2000, até a primeira metade, ou até o fim da primeira década da cultura hip hop em Salvador, porque é uma época, como o Daniel colocou, aonde não se tinha acesso à internet e acesso a registro do material na internet. Então, hoje, para qualquer pessoa que for pesquisar o rap baiano, vai ter muita dificuldade em encontrar registros, seja das movimentações das posses, seja das produções culturais. Espera aí, gente. Sou eu que sou responsável, Dan, não sou eu que não liguei a câmera. Desculpe o mau jeito. Só um instantinho, gente, que eu tô tentando ligar a câmera aqui. Acho que agora foi. Então, assim, esse recorte, ele se justifica pela imensa dificuldade que se tem hoje de conseguir os registros, de conseguir o material, de conseguir os depoimentos dessas produções que eram feitas no começo dos anos 2000 e, quiçá,
em meados dos anos 90. Hoje, a gente tem um projeto chamado Memórias do Rap Baiano, que é um projeto que tenta resgatar as produções fonográficas e, consequentemente, fazer um levantamento histórico dos grupos de rap da época. Por quê? Porque é o que restou de registro físico, discos, MP3, alguns clipes, e que são, de certo modo, um recorte temporal sobre o que se pensava no movimento hip-hop da época, como se construía, como musicalmente se produziu rap em Salvador. Além da família STN e além da Posse Ori,